sacada inovadora do mercado musical, principalmente para as casas noturnas, foi a era disco. Como era uma música já pensada e feita para a pista de dança, não tinha um personagem melhor para manipular essas músicas do que o DJ. Então, a relação que eu faço com a disco e o DJ, ela é uma relação que, para mim, até hoje, ela perpetua. Porque, até hoje, você sente a influência da disco music na música para dançar, na música eletrônica, na música que é feita para a pista de dança. Quando a discoteca, a disco, que já tinha dominado os bailes de rock, começaram a blaquear, ou a disco começou a blaquear, ou o black começou a discotecar, que eu não sei, foi uma fusão, que veio o disco funk, unanimizou-se as músicas. O que aconteceu na fase disco? Tudo que era de mais qualitativo dentro da era disco, tocou nas grandes casas blacks também. Entendeu? Então foi uma fase muito rica da música, eu acho. Eu acho que a era disco tem uma importância fundamental no crescimento da cultura DJ, da cultura balada, das noites em geral. Essa coisa da chegada dos DJs na rádio é genial. Então essa necessidade, talvez, da rádio de acompanhar isso, fez com que trouxesse os DJs para dentro. E eu acho essencial isso para a música e para os DJs. Nos anos 60 já tinha o Big Boy, já tinha a Sônia Abreu fazendo o Excelsior, enfim. Você já sabia, já se ouvia a mão do DJ, mas não o nome do DJ, a não ser pela figura do Big Boy. Eram muito poucos os DJs que ficavam famosos, ainda não se sabia quem era que tocava aquilo. Para mim conseguir fazer um programa na rádio, em 81, 82, eu tive que ficar fazendo a operação de Roberto Carlos na madrugada. Tocava o Roberto Carlos de meia-noite até 6 da manhã, para poder chegar e trabalhar na rádio. Para depois sugerir ao dono da rádio um programa de funk fazendo à tarde. E consegui, né? Quer dizer, se eu chegasse lá para ele fazer uma proposta de programa de funk, ele ia falar que não. Mas o que eu fiz? Fui lá ser operador da rádio, trabalhar de madrugada colocando o Roberto Carlos, para me aproximar da rádio, ganhar confiança, sugerir o programa e conseguir. Entendeu? Quer dizer, aí fiz um programa à noite, que era de charme, e um programa de tarde, que era de funk. E o programa chegou em primeiro lugar de audiência, foi o maior resultado que a rádio teve, foi muito legal. O DJ mesmo da Black Music, ele chegou no rádio em meados dos anos 80, sabe? Depois de todo esse processo. A pioneira disso aí foi a Chic Show, que entrou na Bandeirantes. A Bandeirantes teve uma época que a Bandeirantes era a melhor rádio do dial. Todo mundo ouvia a Bandeirantes. A Chic Show pegou horários nobres assim para fazer os programas dele. Fui fazer Bandeirantes, época de Black Love e Balanço Geral, em 87. 87 para 88. Né? E a partir daí foi que a própria Bandeirantes abriu o leque para as grandes equipes. Entrou a Zimbábue, depois entrou a Black Med, a própria Cascata, seguida depois veio a Circuit Power do Armando Martins, que chegou inclusive até a concessão da Rádio Metropolitana. Né? E aí as equipes passaram a dar voos mais ousados. Os DJs, sim, eles estavam lá, eles já estavam manipulando, já estavam giletando as músicas, já estavam fazendo versões diferentes, mas o nome do DJ mesmo, na rádio, veio nos anos 80, especialmente através dos remixes. Foi quando o DJ apareceu, foi quando o trabalho do DJ... Foi quando o DJ, por exemplo, pegou uma música ou uma banda que não estourava, que era o caso do RPM. RPM já tinha lançado um single, não ia, até que chegou na mão do Gregão e do Iraí Campos, e eles fizeram uma versão de Louras Geladas para a rádio que fez o RPM estourar. Já sei que um é bom, dois é bom e três é demais. Eu fico louco de ciúmes de um outro rapaz. Agora eu sei, mas eu tocava papel e rastejei. Eu tocava no céu, agora eu sei, mas eu tocava papel. E ali, eu acordei no bordel. Eu lembro justamente que eu começava a ouvir muito se falar em edição de rolo, remix de DJ, ficava muito curioso para entender o que era, como era. E tinha um programa que era do Grego, eu não me lembro o nome do programa agora,
mas era um programa nos anos 80 que tocava músicas diferentes, tinha aquela conexão de trazer novidades do que tocava fora e estava estourado. Eu não perdia um programa. Anos 80 para o final, mesmo 80 para o final, no Brasil acho que foram os anos que os remixes começaram a fazer parte da cena, produtiva e compreendida pelas gravadoras. Muitos DJs faziam, mas poucas gravadoras aceitavam. E quando as gravadoras começaram a aceitar esses remixes, eu acho que a cena musical para o DJ começou a ficar diferente, ficou mais aberta. Mas o mais legal, assim, pra galera entender que os remixes, como eu disse, como eu falo nos meus workshops, essas coisas assim que não tinha o software, né, os programas de computador. Você tinha uma fita de rolo e você editava algo que você ouvia, você não via onda, nada. Então você tinha que cortar ali, ver o lance e remontar a música. O Iraí Campos é um dos caras que marcou muito. O outro que marcou também foi o Memê, com os remixes da época que faziam. E aí ali começou a ter exatamente o que eu te falei, a respeitabilidade do DJ, dar o toque do DJ. Ali o DJ começou a mostrar que ele tinha a possibilidade de ser o produto futuro. Muitos DJs não tinham nenhum conhecimento musical, não tinham conhecimento de instrumentos, de notas, mas tinham conhecimento de pista. Esse conhecimento o produtor não tinha. Soliteira ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Soliteira ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Agora, indiscutível a colaboração dos demais. Iraí Campos mesmo, né? Ele foi pioneiro em vários momentos, né? E a rádio é um deles. Ele foi o primeiro DJ a montar uma escola de DJ, né? Ele trouxe artistas internacionais para o Brasil. Ele foi sócio de Casa Noturna. Tudo isso é exemplo, né? Você vai se identificando. Tudo isso ajuda. O grande trunfo do remix, você tinha que adequar uma determinada música que não sairia daquele circuito TV e rádio para o público das pistas de dança. É onde entravam a mão dos DJs e faziam com que aquilo se tornasse dançável, sabe? Com algumas coisas diferenciadas, algumas batidas mais pesadas, para agradar o público da pista. Mas acho que os marcantes é Louras Geladas, que foi um marco, né? Eu acho que Kid Abelha também, os remixes do Kid Abelha. Aquela... Amor de madrugada, pananana. Amor com jeito de virada. Fazer amor de madrugada. Amor com jeito de virada. Mas esses DJs que pegaram essa onda aí de cortar na gilete e fazer os discos, os quais era de São Paulo e do Rio, a maioria, são peças fundamentais na formação de todo o perfil dos DJs que existe hoje em dia. Mas foi o DJ que transformou muitas bandas de pop rock dos anos 80 em grandes fenômenos. Tá ficando tarde no meu edredom. A primeira casa que eu tive foi o Rose Bombom nos anos 80 e na época o que acontecia na noite eram as discotecas e os pubs, né? E o Rose Bombom tinha uma proposta diferenciada. Legião, Paralamas, Capital Inicial, foi o primeiro palco deles em São Paulo, foi o Rose Bombom. Soliteira ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Com o Rose, ele trouxe o conceito de danceteria, né? Foi bem o que o Rose marcou, assim, a danceteria chegando no Brasil. Foi uma febre no Brasil, né? Depois foi copiado aí, a danceteria virou uma coisa super corriqueira nos anos 80, toda cidade tinha a sua. E o Ângelo trouxe esse conceito de Nova York, da danceteria mesmo. Então eu tenho fitas, eu tenho uma fita
cassete ainda gravada, com o Herbert do Paralamas, tocando, né, uma noite eles tocando, e aí ele falando, pô, é muito legal a gente estar aqui reunido com os amigos, no meio da noite ele fala que de vinil, ele cita várias pessoas que estavam lá, de bandas, e tem uma hora que ele fala, pô, é muito legal estar aqui hoje, a gente está comemorando que o Capital assinou com a WEA, é legal a gente ver que essas bandas estão começando essas bandas emergentes estão começando a ser vistas pelas grandes gravadoras, tal. Ele bate um papo com as pessoas. Aí ele fala, pô, agora eu vou tocar uma nova experiência, uma música nova, uma mistura de ska com reggae e tal. Essa música chama Óculos, e toca Óculos pela primeira vez. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, e volta e meia eu entro com o meu carro pela contramão. Todos esses movimentos dos anos 80, punk, new wave, gótico, tudo isso acho que passou pelo Rose Bombom, né? E você não olha pra mim, me diz o que é que eu tenho de mal. Que você não olha pra mim, e traz essa lei que ser um cara legal. Oi, 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 oi. A partir do DMC surgiram vários campeonatos importantes no mundo, campeonatos regionais, campeonatos estaduais, campeonatos de um país só.